tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Mateus capítulo 5. Chegamos a Mateus nessa nossa trajetória de 1189 semanas. Quase que eu esqueci aqui mais ou menos o número. Mas muito obrigada por você me acompanhar. Gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal, tá bom? Por favor, compartilha se você achar irrelevante, né? Estamos aqui tratando capítulo por capítulo da Palavra de Deus. E fica aqui a minha intenção é despertar você para que você leia a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, assim como o alimento que nós comemos todos os dias. A Bíblia deve ser o nosso alimento principal e primordial. E aqui eu só trago assim uma pincelada, uma devocional, uma aplicação, uma reflexão do capítulo, uma coisa resumida, mas que não dispensa e que não, de maneira nenhuma, não deve substituir a sua leitura diária, a sua meditação, você com Deus pessoalmente. Então, por favor, compartilha, se inscreve no meu canal, é só se inscrever aí, deixa o like, comentário se você quiser, fica à vontade, tá bom? E nós chegamos no capítulo 5 de Mateus, então temos aí essa trajetória. No capítulo anterior eu falei sobre a tentação, né, que Jesus passou, o diabo tentou e Jesus durante 40 dias, 40 noites, fez um jejum, buscou a presença do Pai, apesar dele ser Deus e nós entendermos essa questão da Trindade, mas ele buscou a presença do Senhor e foi tentado. Não que a tentação venha do Senhor, mas Deus ele permite que a gente seja tentado. Assista o vídeo anterior que você vai ouvir bastante lá. Também tem sobre os primeiros discípulos. As multidões começaram a chegar para Jesus. Jesus curava as multidões, Jesus ensinava de uma forma extraordinária. E aí no capítulo 5 a gente chega nessa perspectiva. Os primeiros versículos falam que Jesus está ali ensinando a uma multidão. Então ele sobe numa montanha, sobe no monte, e as multidões ficam ali um pouco abaixo dele, e através disso ele fala, e aquela multidão então escuta o seu ensinamento. E a partir desse capítulo nós vamos ver o Sermão do Monte, que é uma série de ensinamentos sobre vários temas que Jesus vem tratar, temas essenciais, importantíssimos. E esse texto ele é muito dito, muito falado. Esse capítulo 5 mesmo, ele tem, deixa eu abrir aqui só para lembrar, ele tem 48 versículos, então um capítulo assim bem extenso e muito denso, porque aqui tem ensinamentos profundos que Jesus vem tratar para aquele povo e para nós. Lembrando que Mateus apresenta Jesus como rei, então Jesus ele está dizendo como o cidadão do rei deve viver. Lembrando, nós não seguimos a Jesus a partir do que nós achamos, a maneira que a gente quer, a maneira que a gente acha, a maneira que a gente pensa. Não. É Deus que diz como nós devemos segui-lo, é Deus que fala o seu padrão. Qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus está escrito aqui no último versículo que eu vou ler para você. O versículo 48 diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Palavra de Jesus. Qual é o padrão de Deus? Perfeição. Sem perfeição, não tem como ser recebido pelo Pai Celestial. Mas nós vamos ver como é que a gente alcança isso daqui, né? E o capítulo 5, então, Jesus ele vem falar sobre várias coisas. E os primeiros versículos ele vai falar sobre as bem-aventuranças, né? Eu vou usar aqui exemplo. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, felizes os humildes, pois herdarão a terra. E aí vem uma sequência de bem-aventuranças, de felizes aqueles que são de determinada maneira, porque haverá uma recompensa para esse tipo de vida. Mas todo texto, nós precisamos sempre olhar para Jesus, porque o versículo 17 diz assim, não, Jesus falando, palavras de Jesus: não pensem que vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Tem gente que acha que o Velho Testamento a gente pode jogar fora.
A lei de Moisés, para que serve? Para nada, vamos jogar fora, não precisa ler, só vamos ler os evangelhos, só vamos buscar os evangelhos, mas não é isso. Jesus deixa claro que ele veio não abolir a lei de Moisés, mas cumpri-la cabalmente. E Jesus cumpriu de forma perfeita. Jesus cumpriu toda a lei de Moisés da forma que era para ser cumprida. Por quê? Porque a lei que Deus deu para Moisés retrata a santidade de Deus, e é isso que está em evidência. A santidade do nosso Deus. E Jesus, lá no final, disse o quê? Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Essa perfeição é uma perfeição de ações, de atitudes, de pensamento, de coração. Tem gente que fala assim, não, o Deus olha só o interior, não precisa ficar preocupado com o exterior. Não, Deus se preocupa com todo do homem. Como nós lidamos com o nosso corpo, como nós lidamos com o dinheiro, como nós lidamos com a realidade, com política, com a educação, como nós lidamos com as nossas roupas, como nós lidamos com os relacionamentos, como nós lidamos com o dinheiro, como nós lidamos com a política, tudo. Deus está interessado e Deus diz como nós devemos lidar. Então, tudo nós precisamos andar vigilantes e sendo perfeitos no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de reagir. Tudo nós devemos viver de forma perfeita, porque a Bíblia diz, deixa claro que nós precisamos ser perfeitos. E Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir, e nenhuma palavra será tirada da lei do Senhor. E aí, Jesus vem dando alguns ensinamentos, ele fala sobre ensino sobre a ira, ensino sobre o adultério, ensino sobre o divórcio, ensino sobre os juramentos e os votos, ensino sobre a vingança, ensino sobre o amor pelos inimigos. Então, todos esses ensinos estão aqui retratados no capítulo 5. E Jesus, ele vai além, porque 6 vezes Jesus fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito por Moisés, vocês ouviram o que foi dito pelos seus antepassados na lei de Deus. Jesus fala, eu, porém, vos digo. A lei de Jesus é mais pesada do que a lei de Moisés. E aqui ele usa vários temas da lei e ele mostra que a lei dele, a lei de Jesus, é mais pesada e mais rigorosa do que a lei de Moisés. Porque, por exemplo, sobre a ira, Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito por seus antepassados, não mate, não mate. Só que Jesus fala, eu, porém, vos digo, se alguém se irar contra o seu irmão, ele já é homicida. Olha só a gravidade. A lei diz para não matar, Jesus fala, não se ire, porque quem se irá já é homicida. Sobre o adultério, Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, não adulterarás, está lá na lei de Moisés. Jesus fala, eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com cobiça, com desejo sexual em seu coração, já cometeu adultério com ela, já é adúltero. Olha só, a santidade sexual, ela vai para além da ação e ela está no coração, no pensamento. Se no meu pensamento, se no meu desejo, eu já desejo, por exemplo, a morte e me iro contra alguém, eu já sou homicida, já matei alguém. Se eu no meu pensamento desejo sexual, aqui fala, né, do homem para com a mulher, mas pode ser da mulher para com o homem, já é adúltero, já adulterou com ela. A lei de Jesus é muito mais pesada. Sobre o divórcio, Jesus fala assim, olha, também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. A lei falava que havia uma brecha ali para o divórcio. Só que Jesus diz, eu, porém, lhes digo, quem se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Então Jesus deixa claro, ele não permite o divórcio. E quem se casa com alguém divorciado comete adultério com ela. A lei de Jesus é mais pesada. Sobre julgamentos e votos, Jesus fala assim, vocês também ouviram o que foi dito pelos antepassados, foi dito na lei.
Não quebre os seus juramentos. Só que Jesus fala: eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não façam juramento sobre a vingança. Vocês ouviram o que foi dito. Lembra, 6 vezes é dito isso. Jesus trazendo a memória do povo. Olha, a lei disse. Vocês, por exemplo, sobre o voto, sobre a vingança, né? Olho por olho, dente por dente. Então, alguém fez alguma coisa, é para ser recompensado na mesma medida. Só que Jesus fala: eu, porém, lhes digo, não se oponha ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face, ofereça também a outra. Jesus fala: olha, esteja disposto a sofrer a consequência, esteja disposto a perder. A lei de Jesus é muito mais pesada. E aí, sobre o ensinamento, sobre o amor, e aí a gente encerra, né, por aqui, sobre o amor. Vocês ouviram o que foi dito. Na lei, o que é que dizia? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, Jesus falando, ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. A lei de Jesus é mais difícil. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai. Se você amar o seu inimigo e orar pelos que te perseguem, aí sim, Jesus disse que você é filho de Deus, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto para maus como para bons, e faz chover tanto sobre justos sobre injustos. Então, a generosidade de Jesus está sobre todos, a generosidade de Deus está sobre todos. Então, nós todos precisamos agir como Deus age. Se amarem apenas aquele que vos amam, que recompensa terão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, termina o texto, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E aí? O desafio de Jesus para a nossa vida, ele é muito grande. Seguir a Jesus não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, porque a lei de Jesus está maior e Jesus nos traz um rigor muito maior do que a lei de Moisés. Jesus, Deus, ele está atento às nossas intenções, aos nossos pensamentos, às nossas motivações, às nossas ações que são consequências disso tudo. E as nossas reações quando as pessoas pecam contra nós, quando alguém é mal contra você, quando alguém zomba de você, quando alguém persegue você, o que você deve fazer? Aqui está o padrão de Deus: amar o próximo, perdoar, orar por essas pessoas. A Bíblia diz que nós não devemos nos irar, nós não devemos adulterar, nós não devemos cobiçar. Então a lei de Jesus é muito mais pesada. E aí, nós conseguimos ser perfeitos? Vamos tentar trazer uma reflexão sobre isso. Jesus, ele foi perfeito. E por isso que nós precisamos de Jesus. Porque nós não conseguimos ser perfeitos. Mas quando nós cremos em Jesus como Salvador, nós somos revestidos de Jesus. A justiça de Jesus é colocada em nós. E a nossa pecaminosidade é retirada de nós. Então nós dependemos de Jesus para ser perfeitos. Porque nós só somos perfeitos através do que Cristo fez e não através das nossos atos. Mas quando nós somos revestidos de Jesus, então o Espírito Santo de Deus nos dá a capacidade para vivermos de acordo com o que Deus deseja. E nós devemos viver como? Pela fé. A salvação é pela fé, a santificação é pela fé. A salvação é pela fé, as nossas obras agora são pela fé. Nós precisamos descansar na obra de Jesus, que é perfeito. Então nós precisamos buscar ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial. E a perfeição está em Jesus. Então convido você a abrir sua Bíblia aí, a meditar na palavra de Deus, porque isso vai te dar oxigênio, vai te dar vida e vida em abundância. Que Deus abençoe sua vida. E até a próxima, nós no próximo vídeo estaremos no capítulo 6, tá bom? Vamos seguir aqui, se Deus permitir. Forte abraço e até mais. Tchau!